Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live Pediatra em sua casa. Passo a passo eu consigo. É o tema da nossa conversa de hoje. Obrigado por estarem entre nós, obrigado por seguirem-nos, obrigado por confiarem naquilo que nós dizemos, obrigado por participarem nesta vossa conversa. Queria desejar-vos antes de mais um sábado feliz e ameno. Não saiam de casa, por favor. Os casos todos os dias de Covid-19 continuam a crescer e por isso toda a prudência é necessária. É verdade que há necessidade muitas vezes de nós podermos termos que nos ausentar de casa, mas saia de casa com um motivo muito plausível, saia de casa com um motivo que justifique. Em Luanda, neste momento, para cada 25 pessoas está um doente infectado. Está uma pessoa infectada. Existe um doente. Em cada 25 pessoas existe um doente. Evite os aglomerados de pessoas, cumpra com aquilo que é norma do nosso Ministério da Saúde, desfrute da sua família em paz e sem doenças. Neste momento, já com algumas pessoas a entrarem, obrigado, Sérgio Chicuração aí de Portugal, aqui dentro, Carol também já conosco, obrigado Carol, do Brasil. Portanto, hoje temos várias pessoas, vamos ter uma conversa com duas pessoas, como habitualmente temos feito desde as últimas 4 lives, nomeadamente com a doutora Sandra Cruz e a doutora Carol Cota, em que a doutora Sandra Cruz vai nos brindar pela sua sapiência em relação àquilo que é o nosso dia a dia com as crianças, principalmente com a parte escolar. Estamos a falar da hiperatividade e déficit de atenção, e também na segunda parte vamos ter a doutora Carol Cota desde o Brasil, para nos brindar com aquilo que se chama terapia ocupacional. Hoje Luanda já com anoitecer, cinzenta, sem calor, mas agradável. Tânia, beijinhos. A Paula Silva também já entre nós, e eu queria saber se realmente isto que nós vamos abordar hoje toca-vos, isso que nós vamos discutir hoje é de vosso interesse, isso que nós vamos discutir hoje afeta 3 a 7% de todas as crianças, independentemente da região, da raça, do sexo. Não só afeta as crianças, mas também os adultos. Catarina, um beijinho de melhoras, rápidas melhoras. Sei que tudo correu bem na tua cirurgia. Quero te ver dentro em breve no ativo, nós precisamos muito de ti. É verdade que não afeta só crianças. 4% destas crianças transmitem, carregam isto à fase adulta. É disto que vamos falar, é disto que é importante, e vamos tentar chamar já, sem perda de tempo, a doutora Sandra Cruz para começarmos então a nossa conversa. Vamos ver onde é que anda a doutora Sandra. Ainda não a vi, mas muito provavelmente esteja aqui entre nós a entrar, pois às vezes há um pequeno atraso por causa dos problemas de internet, que são normais, mas eu penso que dentro de alguns minutos ela haverá de responder ao nosso convite. Doutora Sandra, se estiver aí entre nós, por favor, dê um toquezinho, aceite o nosso convite. Cá está, muito bem, obrigado. Mais alguns segundos e começar então a nossa conversa em relação passo a passo eu consigo. E realmente passo a passo eu consigo, e eu consegui. É isso que eu queria dizer. Estão a queixar-se do som. Baixo, não queixar-se de que forma? Sair e voltar a entrar.
agradecer desde já o meu back-office, como sempre, e eu queria saber esse queixar-se o que é. Mas, realmente, doutora, como está? Sim, doutor. Tudo bem? Estou Tudo bem. bem Está consigo? tudo bem. Tranquila? Está Tranquila? tranquilo, sim. Desde há Sim, bocado? doutor. Sim? Sim, está ok. Tudo Pronto. tranquilo. Silmara, diga-me se o som está melhor. Assim, o som está baixo. Ok. Paulette, melhor? Melhorou? Se sim, digam por favor para podermos melhorar e haver aqui uma interação. Já se ouve bem? Muito bem, perfeito. Vamos lá então. Doutora Sandra, primeiro, antes de mais, cumprimentá-la. Obrigado por Muito estar obrigada. aqui entre nós, está bem? Obrigado por ter Está bem? aceito, obrigado por ter aceito o nosso convite. Ok. Acredite que esta nossa conversa, muito breve, de cerca de 25 minutos, será uma conversa em benefício das crianças com hiperatividade, déficit de atenção, provavelmente impulsividade ou não, Exato. e, e é um tema que frequentemente vem até nós, as consultas, e que muitas vezes nós ficamos de mãos atadas, e perdoe-me pelo termo, em relação a dicas para estes pais que estão veramente preocupados. E melhor do que você, quem mais poderia ajudar-nos estes pais, ajudar estas crianças para realmente podermos criar estratégias de seguimento com outro percalço muito grande, ainda por cima, é época de Covid-19. É verdade. Então, É um verdade. beijinho grande para si, e mil desculpas para a sua família, tirar-lhe dos seus aposentos por causa disto, mas eu penso que vale a pena. Vale a pena, com certeza, doutor. É um prazer. Boa noite a todos. De fato, como o doutor Leite acabou de dizer, todo conhecimento é válido, não é? E então, sempre que a gente tem a oportunidade de aprender um pouquinho mais, e particularmente para este tipo de perturbações, este tipo de afecções, que na verdade podemos considerá-las também afecções, são recentes, em princípio, por causa dos estudos que têm sido feitos, né? Na verdade, o homem é um complexo, e à medida que o tempo passa, a gente vai conhecendo um pouquinho mais de cada aspecto, e não podia ser diferente com estas perturbações que têm, de fato, atingido muitos pais, muitas crianças, e que todo aquele contributo que a gente puder dar é sempre uma mais-valia. Então, como o doutor também acabou de dizer, já na semana passada houve uma live com o mesmo assunto. Este tema de hoje acaba sendo uma continuidade daquilo que nós já fomos falando. Por isso eu vou me focar mais naquilo que tem a ver com o papel, a atuação do psicopedagogo, né? Diante destas situações, caso tenha uma criança na sala de aula hiperativa, qual deve ser a melhor postura do professor, porque muitas vezes é uma situação estranha tanto para os pais quanto para os próprios professores, e às vezes até mesmo para a escola, não é? Então Exatamente. é um aprendizado constante, é um aprendizado frequente, é um processo de conhecimento mútuo, né? Porque a maternidade por si só já envolve esse processo de conhecimento mútuo, né? Nós até popularmente costumamos dizer: cada filho é um filho. Logo, quando um filho nasce com uma necessidade especial, é um outro quesito, é um outro fator da aprendizagem que nós vamos ter que agregar, além daquela componente de aprendizado, de conhecimento da mãe para o bebê e do bebê para a mãe. Correto. E o déficit da atenção a hiperatividade e o déficit da atenção, é preciso a gente, digamos, designar aqui o tema, a designação completa. Por quê? Porque não é uma situação que aparece taxativamente, a mesma criança hiperativa tem automaticamente o déficit da atenção.
Muitas vezes isto, sim senhor, aparece com esta combinação de sintomas, mas outras vezes não. A criança Não. pode ser apenas hiperativa, mas não tem problema nenhum a nível da aprendizagem. Obviamente, a hiperatividade por si só vai, digamos, já requerer alguma atenção para que essa criança possa, digamos, potencializar, possa aproveitar de maneira positiva aquelas que são as suas capacidades intelectuais, né, no sentido de organizar, e ainda assim esta criança vai precisar, sim senhora, de acompanhamento, quer do pediatra, quer do psicólogo, quer do professor, quer da própria escola, não é? Por isso E quer todas do as próprio crianças... pai, e quer dos E próprios pais, não a é? própria a família é a base, a família é a base. Em qualquer situação, a família sempre vai ser chamada a contribuir de maneira mais intensa, né? Diga uma Todos coisa, vão contribuir. doutora Sandra, o professor como identifica este tipo de questões e de problemas em sala de aula? Primeiro, o comportamento da criança a partir dos 5, 6 anos, que é a idade considerada para a literácia, vai já trazer dentro das normas, das regras que aprende em casa, né? Está em condições de obedecer o professor quando disser, olha, agora não é hora de ir à casa de banho, agora não é hora de pedir água, agora tem que copiar, prestem atenção. Estes comandos, entre aspas, essas orientações, essas regras que nós vamos construindo na escola, elas já começam em casa, já têm uma base em casa. Então, quando o professor percebe que a criança, muitas vezes, tem dificuldades em obedecer a algumas normas, algumas regras que são básicas, regras de comportamento em sala de aula, pode ser um sinal. Por outro lado, uma criança com hiperatividade, além da irrequietude, que é o caso dela não conseguir ficar quieta por muito tempo, ela também pode ter outros sintomas, como agitação, dificuldades de concentração, dificuldade de manter foco, perda rápida do interesse por uma matéria, por um tema, é mais faladora na sala, interrompe com frequência o professor, às vezes os colegas, muitas vezes, principalmente no caso das crianças que entram para o primeiro ano e que não tiveram a oportunidade de frequentar o jardim de infância, onde já vão aprender de algumas normas, de algumas regras. Esta criança, muitas vezes, quando vai para a escola aos 6 ou 7 anos, inclusive chora na sala, diz que não quer assistir à aula, não quer ficar na sala de aula, quer ir para casa, está com fome. Ou seja, uma série de comportamentos que, por norma, a criança aos 6, 7 anos está em condições de aceitar. E como neste nível de escolaridade, os conteúdos programáticos são, além da componente pedagógica, educativa ou didática, também inclui-se muito a parte lúdica. Então, isso tudo é para que a criança sinta prazer de estar na escola. Então, Exatamente. quando algumas vezes a criança encontra algumas dificuldades, ela começa a ficar irritada, impaciente, intolerante, chega a chorar, porque não quer ficar na escola, porque na escola tem que ficar, digamos, sentada e ela não quer ficar sentada ou não consegue ficar sentada, né, que é diferente de não querer. São sinais que o professor pode perceber de que alguma coisa não está bem com a criança. Daí a importância do professor ter conhecimento, ou seja, dominar pelo menos aqueles que são os aspectos básicos, sinais básicos que se pode perceber numa criança. Nem sempre, claro, tem a ver com os transtornos. Muitas vezes podem ser outras situações, quer porque a criança em casa não está habituada a cumprir regras, né? Ou seja, por uma questão de educação, ou porque tem uma outra situação qualquer, por exemplo, crianças com problemas de visão ou de audição, que muitas vezes os pais não dão conta e que a escola acaba, pela sua natureza, né? Acaba muitas vezes ser a escola a perceber que a identificar o criança... problema. Exatamente, exatamente. Então, são uma série de fatores, uma série de sinais
que precisam de ser, de fato, avaliados por uma equipa multidisciplinar, não é? Para, digamos, se poder ditar um diagnóstico. E na live da semana passada o Dr. Tiago falou que, de fato, pode começar mais cedo, uns 2, 3 anitos, os pais já podem perceber alguma coisa, caso eles, por acaso, naquilo que tem a ver com a educação, tenham feito o seu melhor e ainda assim sentem que não há uma resposta, digamos, adequada por parte da criança, já pode, digamos, acender-se ali uma luz vermelha. Mas outras vezes a melhor idade para se poder identificar isso, e a escola acaba sendo como é que eu posso dizer, um medidor, não sei se posso utilizar esse termo, né? Para de fato perceber se há ali uma questão apenas de educação ou há ali um problema a mais que patológico. De fato, exato, de ser investigado, de ser essas crianças com alguma inquietude e que realmente isto pode até interferir ou interfere quase na maior parte das vezes em relação ao seu aproveitamento escolar, que atividades em sala de aulas poderá beneficiar para que essas crianças poderão ter algum rendimento escolar muito próximo daquelas que não têm patologia? Uma das atividades, primeiro tem que ser, uma das situações tem que ser o próprio professor. A atitude do professor, atitude positiva, neste caso, perante uma situação já identificada, já avaliada, deve ser positiva para com esta criança. Obviamente, dispensar mais atenção, não estou a dizer que tem que negligenciar as outras, mas tem que dar muito mais atenção a esta criança, por exemplo, pô-la sentar nos bancos da frente, tirá-la, por exemplo, da janela, principalmente dependendo da localização da escola. Deve, digamos, ter mais paciência com essa criança, porque muitas vezes ela vai copiar mais devagar, não é? Porque ela perde o foco com mais facilidade. Então, o professor tem que estar mais atento nesta criança e chamá-lo, digamos, à concentração, não de maneira, digamos, punitiva, rude, porque isso pode provocar um efeito contrário para a criança, negativo, desânimo, a vontade de desistir, exatamente. Então, o primeiro aspecto a ter em conta é, de fato, a postura do próprio professor. Daí eu tenho aqui uma coisa armadilhada para si, doutora Sandra. Se eu lhe tivesse dito antes, você depois não aceitava entrar online conosco. Há países em que estas crianças, existem legislações que protegem estas crianças, não é? Nomeadamente, dão-lhes mais tempo de prova, são obrigadas a ter outras posturas e facilidades dentro do ensino, comparativamente às que não têm esta necessidade, felizmente. Sabe-me dizer alguma coisa que se esteja a discutir internamente cá no nosso país em relação a essa problemática? Doutor, não, é mesmo uma armadilha. Por acaso eu não posso falar nada em relação à legislação, porque eu acredito que seja um assunto novo para nós também. Porque mesmo a nível do nosso ensino especial ainda é muito limitado. Posso falar um bocado da experiência, os meus filhos por acaso estudam num colégio que podemos chamar um colégio integrador, porque eles têm algumas crianças com surdez e vejo que muita coisa, digamos, a própria escola é que cria. Não existe... De forma interna, não existe uma legislação. Não posso afirmar que não exista. Agora, que essa legislação que não se aplica. De fato, que se aplique na íntegra, eu também não posso falar com propriedade sobre isso, mas eu acredito que é um assunto que temos que trabalhar. Não posso falar Conforme com propriedade... diz uma amiga minha, a doutora Silvia, foi só mesmo para dar uma pincelada e animar esta tarde de sábado, já à noite de sábado, friorenta aqui em Luanda também, embora existam outras pessoas que estejam nos ouvindo de outras partes do mundo, friorenta em Luanda, e por isso precisávamos deste clima um bocadinho quente. As atividades dentro da sala compreendemos perfeitamente,
sim, o professor deve identificar e criar alguns requisitos para que o aprendizado seja Apoiar. facilitado por essas crianças. E extraescolar, o que é que temos a dizer sobre isso? Extraescolares, porque as atividades extraescolares acabam sendo uma continuidade daquilo que a criança faz na escola, por isso obedece-se a um programa. Muitas vezes os professores das atividades extraescolares, dependendo da natureza da atividade, até pedem o programa da escola para que possam trabalhar nas mesmas atividades de modos a reforçar, não é, aquilo que são os comportamentos ou que são as componentes didáticas que estão a ser trabalhadas na criança. Por isso, é relativo. Mas, dentro deste programa de atividades extraescolares, como é óbvio, mesmo com as crianças supostas normais, né? Vou dizer supostas porque ninguém é 100% normal, né? É preciso, digamos, liberar um bocadinho nesta questão das atividades extraescolares para que não se torne cansativo para a criança. Então, as atividades extraescolares entram um pouquinho mais no campo do lúdico para que a própria criança relaxe, mas aprenda brincando. E no caso das atividades extraescolares para crianças portadoras da Hiperatividade com hiperatividade, déficit de atenção são diferentes. exato, são diferentes, sim, mas o desporto é uma das componentes que entra no campo das atividades extraescolares, Sem porque dúvida. ali e vários tipos de desporto vão contribuir nesse sentido, como o xadrez, a natação, digamos, o atletismo e outro tipo de atividades que requerem concentração, mas ao mesmo tempo que ele gasta energia para que depois possa dormir, para que depois possa estar mais calmo, por exemplo, na parte da noite, mas também não podemos descurar a componente pedagógica como tal, como é a leitura, Claro. como tem outras atividades, jogos que estimulem a parte cognitiva, que estimulem, E a digamos, a concentração. reflexão, a concentração. Então, a atividade extraescolar vão ser muitos aspectos a trabalhar. Um ponto a ter em conta nesta questão das atividades extraescolares é não ignorar aquilo que são as preferências da própria criança, porque tem que ser uma atividade prazerosa. Então, é preciso ir acompanhando a criança e perceber. Muitas vezes vamos Do que ela testando várias gosta, não atividades. é? Exato, até encontrar a Não atividade impor, preferencial da não criança. impor. Não impor, não impor, não impor. Eu acho Aqui que tem essa é que uma ser um das bocadinho. regras. E agora, esta problemática das aulas online, para estes meninos, parece que isto dificulta ainda mais, não é? Dificulta ainda mais. Daí a importância dos pais compreenderem melhor, digamos, essas situações, terem mais informações em relação ao problema de que o filho padece, para que possam também orientar melhor. No caso, agora em quarentena, em que as crianças estejam online, para aqueles pais que já estão informados e que procuram criar as condições mínimas em casa, um dos pontos importantes é não tirar a criança da rotina. Ou seja, respeitar os horários em que a criança dorme, que a criança acorda, os horários das refeições. E naquele período em que ele tem que, digamos, sentar-se no computador para ter as aulas, os pais, um dos pais, no caso, deve estar presente para acompanhar. E quando a criança, por alguma razão, tentar perder o foco, o pai vai ajudá-lo a voltar a manter o foco. E outra coisa que pode ajudar é, de fato, praticar alguma atividade. Quem tem piscina em casa, a natação pode ser útil nesta hora. Quem joga xadrez vai jogar xadrez. A música é outra componente importante. Musicoterapia, não é? Musicoterapia, assim, piano. O piano ajuda bastante na concentração. A guitarra e outro tipo de atividades. Os desenhos, os jogos digamos, Didáticos. didáticos, exato, vão ser fundamentais, ou seja, diversificar para que a criança não se canse rapidamente ou esteja sempre a repetir a mesma coisa. Ali os pais têm que ser muito criativos para continuarem a estimular, digamos, o interesse da criança, não é? Nesse sentido. E um aspecto bom e que o Dr. Tiago tocou também é que a terapia ou os medicamentos vão contribuir bastante, mas não é só no sentido de manter a criança calma naquele momento. Qual é a É vantagem? depois.
Ok. Qual é a vantagem das crianças que vão passar pela terapia ou que vão, digamos, ser acompanhadas por um pediatra? É de haver essa autorregulação, ou seja, esta reeducação da mente, da parte intelectual, do comportamento, da parte afetiva. E aos poucos, não é? A criança vai, não digo que ela vai se transformar do dia para a noite, vai melhorar do dia para a noite, mas a perspectiva de ela depois, digamos, Vir gravar, alcançar. vir alcançar um comportamento mais ajustado, mais próximo daquilo que nós consideramos normal, é grande, exatamente pela autorregulação, porque o nosso organismo tem essa capacidade de adaptar-se, não é? Independentemente das várias situações que podem surgir, muitas vezes o organismo consegue encontrar, digamos, um ponto de equilíbrio que possa funcionar. Então, Eu queria agradecer as pessoas que neste momento estão a ouvir-nos. Queria agradecer realmente o carinho que vocês depositam em nós. Inicialmente eu tinha dito que estas crianças, doutora Sandra, 4% delas levam esta patologia para a parte adulta. O que é que você tem nos a dizer em relação a isso? Porque temos pouco tempo mais para conversar. Tá bem, doutor. Pois é, como qualquer outro transtorno, qualquer outra situação de saúde que não for tratada, acaba tendo consequências na vida adulta. Logo, com as doenças ou com as afecções do fórum psicológico não é diferente. Como eu estava a dizer há bocado no ponto anterior, todas as crianças que passam pela terapia e que começam a ser tratadas ou acompanhadas, digamos, precocemente, mais probabilidades de terem um comportamento mais próximo daquilo que nós consideramos ajustado na vida adulta é maior. Muitas dessas crianças, quando não tratadas, elas continuam a ter comportamentos desajustados. São muitas vezes adultos que se irritam com facilidade, são muitas vezes adultos que acabam recorrendo a comportamentos desviantes, por exemplo, o consumo de álcool, o consumo de drogas, e às vezes até mesmo na delinquência, porque ele vai buscar aquela euforia, aquela adrenalina que muitas vezes outro tipo de atividades não lhe proporcionam. E isso muitas vezes também costuma afetar a vida profissional, quer a vida conjugal também. Né? Porque muitas vezes há casais que acabam desembocando em divórcio, não porque não se amem, mas porque muitas vezes aquilo que é a personalidade ou o comportamento do marido ou da esposa, digamos, subcarrega o outro cônjuge e isso acaba desembocando num divórcio. Muitas vezes são pais extremamente agressivos com os filhos. A família não consegue ter um ambiente saudável, não porque o pai não ama os filhos, mas porque muitas vezes é uma situação que não foi tratada e às vezes os irmãos dizem, ele sempre foi assim. Não é Exatamente. que ele, exato, não é que ele sempre foi assim porque quis ser assim. É que muitas vezes não sabemos qual a base de tal comportamento. Dele ser Então, assim. exatamente, exatamente. Então, são situações que muitas vezes na vida adulta têm implicações mais sérias, né? Porque às vezes as pessoas acabam ficando desempregadas, acabam desembocando no vício, né? No álcool, nas drogas, e nós saímos julgando sem compreender exato qual a história deste indivíduo. Aliás, recentemente tem-se identificado muitos adultos, agora que se vai avançando também mais nos estudos relacionados ao autismo. Desculpa tocar neste ponto, embora não seja o foco Não, da não, nossa não, live. não. Sim, 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 sim. Mas é só para dizer que muitos adultos têm sido identificados como autistas na vida adulta. Obviamente, Exatamente. muitas vezes as pessoas, se tivessem sido diagnosticadas e acompanhadas na infância, com certeza a probabilidade de terem uma vida normal, vou colocar aqui umas aspas no normal, não é? seria maior. Por isso, tem impacto na vida adulta e é preciso prestar atenção nesse aspecto. Até recentemente também o Unicef publicou um relatório que falava do impacto, da diferença em termos de índice de aproveitamento, ou nível de aproveitamento das crianças que passam por um jardim de infância,
que passam pelo pré-escolar, comparativamente às crianças que não passam pelo pré-escolar. Ou seja, todo aquele investimento que for possível ser feito durante a O infância, pré-escolar. o período infantil, a infância de uma maneira geral, desde o nascimento ou desde a concepção até a fase em que o organismo atinge a maturidade, sempre vão ser importantes, porque de fato vão contribuir naquilo que será a vida do indivíduo. Né? Tratar hoje para amanhã sermos melhores. Isto Exatamente. seria o ideal, não é? É verdade. É verdade. Mesmo porque algumas atitudes em relação à gravidez, comportamentos da própria mãe, têm grande influência em relação à PHDA, a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, sem sombra de dúvida. Doutora, Sim, não senhor. queria deixá-la ir porque realmente está aqui a haver um entrosamento muito grande entre nós, mas queria, antes que fosse, deixasse ficar umas breves palavrinhas para o nosso auditório, para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que estão agora conosco. É verdade. De fato, um dos aspectos, uma das recomendações, não sei se posso considerar assim, seria de fato a informação. Toda a informação é válida, porque muitas vezes nós somos apanhados de surpresa com uma criança, ou na família, ou nos amigos, com alguém com uma criança com algum transtorno. Se nós tivermos alguma informação, mais facilmente vamos identificar os sinais, ou perceber os sinais, e também mais facilmente ou mais rapidamente vamos consultar, digamos, a quem de direito que nos possa ajudar a resolver o problema. Por isso, vamos nos informar, né? Vamos estar atentos, vamos saber filtrar aquilo que a internet nos oferece, porque existem de facto muitas informações e é claro que não vamos andar perdidos aí a vaguear à procura de informações, mas no caso de um programa, de um projeto como é este, né? Como é o caso deste projeto que o doutor tem, eu creio que vale a pena acompanhar, vale a pena estarmos atentos, porque de fato só saímos ganhando. O conhecimento não ocupa lugar, né? Diz o ditado popular. Esse projeto só é possível se tivermos presentes esse público maravilhoso que eu tenho. O Grupo Peandre agradece ao Elga Andrea, o Grupo Peandre agradece a si, doutora, pela sua disponibilidade e o seu esclarecimento. Ficamos hoje a aprender muito mais sobre o tema, sem sombra de dúvida. Quando permite o abuso, mas quando precisarmos, nós entraremos em contato novamente consigo, porque todos os dias deparamos com problemas desta natureza. Obrigado por você fazer parte das equipes multidisciplinares que ajudam estas crianças angolanas com muitos problemas de vários níveis, mais complexos a menos complexos, não diferenciamos uns dos outros. Tenho autonomia para lhe dar um beijinho muito grande por estarmos distantes um do outro. Muito obrigada, doutor. A minha equipe agradece, os pais agradecem. Bem-ajam. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado nós. Ingrid, obrigado por estar aí conosco. Cuida dos dentes das nossas crianças. Doutora, muito obrigado. Já falamos no final do programa em off. Obrigado mesmo, do coração. Vamos chamar então a doutora Carol. Vamos ver se os fusos não nos atrapalham, porque ela está no Brasil. Doutora Carol, a nossa querida amiga e que já fez parte deste grupo Peandre durante muitos anos. Doutora Carol, que realmente vamos ver se conseguimos encontrá-la. Aqui está. Carol, aceite, por favor, o meu convite. A doutora Carol. Oi, Isabel. Obrigado por teres entrado. Embora tarde, mais vale tarde do que nunca. Obrigado mesmo, Isabel, por todo o carinho que tens dado e ajuda nestes nossos projetos. 1000 beijinhos para ti, tudo de bom. A doutora Carol, daqui a alguns segundos, já estará entre nós. É só alguns segundos. Vou tentar trazê-la
no bom sentido da palavra, do Brasil para aqui. Portanto, Carol, aceita o meu convite. A doutora Carol, que é terapeuta ocupacional, trabalhou conosco muitos anos, foi pioneira nesse nosso projeto Piandra. Carol, já mandei-te um convite, vou voltar a fazer. Só espero, doutora, como você é muito vaidosa, que não esteja ainda a pintar-se com os nossos seguidores. Realmente aqui está, pronto. Já estava a falar mal da Carol, pronto. Entra em direto. A doutora Carol, como dizia, fez parte durante muito tempo da nossa equipe por coisas... Não me diga que você ouviu, Carol. Claro, estava ouvindo tudo aqui, doutor Leite. Carol, é sempre um prazer revê-la, sabe? Queria antes de mais agradecer por ter aceito esse convite indelicado. Chamo indelicado por ser sábado à tarde. E aí, sábado, a hora do almoço, mais ou menos, a hora do churrasco. Peça desculpas ao meu grande amigo, seu marido, por estar ausente de si durante esses cerca de 30 minutos, mas eu acho que é por uma causa muito, muito, muito importante. Carol, queria também dizer-te que os consultórios Piandra desde que tu foste não são mais os mesmos. Ficou um buraco ali por ser tapado e que tu deixaste, porque realmente criaste um vínculo entre nós que espero que nunca mais na vida este vínculo se corte. E hoje fiquei mais convicto que isto vai permanecer por muito, muito, muito tempo, infelizmente para o senhor seu marido, porque você vai ficar sem si muitas vezes, porque mesmo nesta pandemia você aceitou estar aqui conosco para esta breve conversa. O que é isso, Carol, de terapia ocupacional? Doutor Leite, queria agradecer muito o convite de estar aqui falando com os pais, com as famílias de Angola, que sempre me receberam muito, muito bem. A equipe Piandra também, viu? E a terapia ocupacional, como é uma área que não tem aí em Angola, o curso, a gente trabalha na área infantil, nas atividades de ocupação da criança. Então, as ocupações da criança são brincar, a escola, a alimentação, o uso do banheiro, higiene pessoal. Então, todas essas áreas, se a criança tem alguma dificuldade em cumprir essas atividades, a terapia ocupacional entra, que seja na parte motora, cognitiva, emocional, sensorial. Boa. Para esta problemática dos meninos com hiperatividade e déficit de atenção, como organizar rotinas para estes meninos e agora ainda por cima confinados num processo de estarem em casa? Aí no Brasil vocês também estão com estão confinados, as escolas estão fechadas, continuam a ter muitos casos de Covid-19. Eu tenho acompanhado muito, muito diretamente esse tipo de... toda esta pandemia mundial, porque faz parte de uma problemática que a todos interessa, e eu sei que vocês continuam com grandes problemas. E como você acha que podíamos organizar isso em casa? Quando começou aqui a pandemia, fechar as escolas, fechar as clínicas, a gente foi mudando uma rotina, achando que ia ser só 2 semanas e que a gente ia voltar, né? Estamos há 4 meses com as escolas fechadas, com shoppings fechados, alguns lugares do Brasil que começaram a flexibilização e abrir alguns shoppings, algum comércio. Mas as escolas ainda não têm previsão de quando vão abrir. Então eu falo que a dificuldade de crianças com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com autismo, mas todas as crianças, está muito difícil essa nova rotina. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ensinar que a gente mudou a rotina. Então ensinar uma rotina nova para essa criança. Porque a criança sem rotina, ela não saber o que vai ter durante o dia, porque antes ela sabia que tinha escola, aí voltava para casa, tinha as atividades em casa, e agora mudou tudo. Então a gente tem que ensinar essa nova rotina para a criança. A criança sem rotina se torna mais agressiva, ansiosa, por não saber o que vai ter durante o dia.
E aí eu falo muito, quando eu começo a falar com os pais, eu falo assim, vamos fazer uma rotina visual com a criança. Mesmo as crianças sem nenhuma dificuldade cognitiva, mesmo as crianças com desenvolvimento típico, a gente fala, vamos fazer uma rotina visual. Crianças que já sabem ler, a gente pode colocar até as palavras. Outras crianças, vamos colocar os desenhos. Então, a gente precisa colocar café da manhã, aí a gente vai colocar atividade física, a gente vai colocar, se tiver já alguma atividade escolar, colocar atividades lúdicas. Então, a gente sempre, eu falo para organizar sempre uma atividade que a criança não gosta de fazer muito, que tem dificuldade. Então, a criança está com dificuldade em escovar os dentes. Então, a gente sempre coloca assistir televisão ou jogar no celular depois, para ela saber que ela tem que escovar o dente e depois vai ter o celular, por exemplo. E com programados, né? Com tempos curtos. E aí, eu falo para a criança que tem um cognitivo menor, a gente pode colocar foto da criança mesmo. Então, da criança escovando o dente, da criança brincando, para a criança entender qual é a rotina dela. E saber que em algum momento ela vai ter a TV, que em algum momento ela vai ter a brincadeira. Porque senão ela quer o tempo todo, porque ela não vai saber que horas chega aquilo. Tá? E tem que se negociar como se fosse. Isso. E é de família para família, né? Que a gente vai ter que ver quais são as prioridades daquela criança. E aí a gente falou da atividade física, que é essencial para todas as crianças. Então, assim, atividade física regula o sono. O gasto de energia, a gente vai dormir melhor. E essas crianças estão com muita dificuldade no sono. E já é comprovado cientificamente, sono ruim aumenta a agressividade da criança. Tá? Então, a gente tem que ter um bom sono. Então, esse gasto energético durante o dia faz a criança ter um bom sono. Aí muitas famílias estão me falando assim, mas ela tem atividade. Chega 9 horas da noite, a criança está aqui pulando, está correndo, está solta. Aí, essas atividades físicas, a gente tem que tentar dividir mais durante o dia e a tarde, pela manhã e à tarde. Porque à noite, essas atividades físicas podem atrapalhar o sono da criança. E por que essa criança está muito agitada à noite? Porque ela não teve o suficiente de atividade física durante o dia. Ok. Pela manhã e à tarde. E como fazer essas atividades físicas agora, neste problema do confinamento que nós estamos e que todo mundo diz para não estarmos expostos, etc, etc. Isso, porque a gente falou muito, natação, desporto, né? Mas e agora? Em uma casa, em um apartamento, o que a gente pode fazer? Eu tenho feito muito com as famílias circuito motores. E circuito motores, assim, colocou as cadeiras, passou por cima da cadeira, passou por baixo da cadeira, pulou um chinelo, pulou uma corda, fez 10 polichinelos. Então, a gente faz um circuito motor, que a gente trabalha o planejamento motor. Então, assim, subiu por uma cadeira, passou por debaixo da outra. Pulou um chinelo. Aí, fez um ponto, colocou uma ficha. Vamos fazer de novo. E a gente tem que repetir esse circuito 10 vezes. E aí, faz isso pela manhã. Vamos pular 10 vezes da cama para o chão. Do sofá para o chão. Vamos pular numa almofada. Mas tem que ter esse gasto energético. Se você tiver um quintal para correr, bem melhor. Mas se você tiver num apartamento, a gente consegue, um espaço pequeno, colocar 3 obstáculos e a criança ir pulando 3 obstáculos. Passar por debaixo da mesa, passar por debaixo das cadeiras. Isso tudo a gente pode fazer em casa. E tem que haver a criatividade para nós podermos realizar essa atividade. Não é? Mesmo em pequenos espaços, nós podemos gastar energia destas crianças e podemos aproveitar da melhor forma aquilo que nos está disponível. Porque realmente, e isso eu posso lhe dizer, eu tenho esse problema porque tenho 2 filhos, como sabe, e os miúdos com idades acima dos 4, 5 anos o que querem estar agarrados às Playstations e a jogos com ecrãs, quer seja Play, quer seja Nintendo, etc, etc. Sim. O que você acha? Eu acho que a gente tem que colocar na rotina também um tempo para esses jogos eletrônicos, tá? Só que, e aí a gente vai falar do sono de novo. Aí essa luz do celular atrapalha o sono. Então vamos colocar melhor jogar horário. de dia. É melhor jogar de manhã ou à tarde, tá? Então,
Não adianta a gente fazer todas as atividades e antes de dormir a gente dá o celular, a gente dá o videogame para a criança, porque isso vai atrapalhar o sono também. Então a gente pode colocar na rotina dessa criança o videogame, a gente pode colocar nessa rotina da criança o tablet, mas com tempos determinados. E que coloque na rotina, e coloque mais cedo. E à noite, algumas atividades que são boas para fazer à noite. Leitura, plasticina, que aqui no Brasil a gente chama de massinha. Aí não conseguiu comprar Sim. plasticina agora, a gente tem muitas receitas de massinha caseira, tá? Que a gente pode fazer para a criança Fazer manusear, pão. fazer pão. E aí a gente diminui essa atividade durante a noite, essas atividades sensoriais, manuais, mexer no arroz, esconder brinquedinhos de uma caixa de arroz para a criança achar. Tudo isso ajuda a diminuir essa atividade e melhora o sono da criança. Tá? Muito bem. Como é que podemos integrar essas crianças na lida caseira? No É, dia a dia? a gente fala das atividades domésticas, que a gente ocupa muito tempo, né? O adulto, a gente sabe que agora, então, que a casa se suja sozinha, né? A louça, então, brota da pia. Não tem ninguém em casa, quando você vê, a pia tá cheia de louça. E a gente gasta muito tempo fazendo os trabalhos domésticos. E aí acontece uma coisa muito comum, que é assim, a gente vai lavar a louça em que horas? Na hora que a criança está quietinha. Claro. E aí, quando a criança começa a fazer um comportamento inadequado, chorar, gritar, a gente sai do serviço e vai lá ver o que está a criança. Então a criança tem atenção e aí ela vai fazer o quê? Está reforçando esse comportamento inadequado dela, de gritar. E a criança vai saber, ó, quando eu tô quietinha, eu não tenho atenção dos meus pais. Quando eu tô gritando e chorando, eu tenho atenção dos meus pais. Então, a gente tem que trazer essa criança junto para as atividades, né? Então, além do gasto energético que a gente tem nas atividades domésticas, a gente sabe que é muito gasto energético, tem vários pontos que a gente pode trabalhar na criança, principalmente comando de instrução. Então, pega um garfo, pega uma colher, aí a gente vai ter discriminação do que é um garfo, do que é uma colher, de seguir os comandos. A criança de 2 a 3 anos já consegue ajudar a tirar o pó, e aí a gente faz muito brincadeirinha assim, a gente coloca uma meia na criança, na mão, em vez de segurar o paninho, coloca a meia e faz a criança tirar o pó. Quando a gente está lavando a louça, a gente pode, a partir dos 5 anos, a criança já pode ajudar a lavar a louça. Se a criança é menorzinha, a gente coloca uma bacia de água perto e deixa alguns brinquedinhos para ela estar lavando também. Ocupar a criança para que ela se sinta importante no seio da lida diária e faça parte daquilo que é a família. Isso, além da interação. E aí a gente está fazendo o quê? A gente está dando atenção para um comportamento adequado dela. Então ela sabe que quando ela está fazendo essas atividades, ela está tendo atenção, ela está junto, está interagindo com a mãe. Além de, qual a nossa principal função, né, de terapeutas, de pais, de médico, é dar autonomia para essa criança. Então, atividades domésticas proporcionam autonomia para essa criança. Então, além do gasto energético, além de dar autonomia, além de vários aprendizados que a gente tem de comandos, a gente fala assim, a criança de 4 anos já pode ajudar a colocar a mesa. Então, ela vai ter que saber, falar assim, pegue 4 garfos. Então, a gente já vai trabalhando a parte numérica também. E aí, a parte espacial, dela saber que tem que colocar um garfo em cada lugar da mesa, uma faca em cada lugar da mesa, que não precisa colocar os espalhados. Isto acabamos por conhecer e ver se existem debilidades, existem padrões do neurodesenvolvimento que não se coadunam à idade do nosso filho. Sim. Uma coisa boa que eu tenho dito em todas as lives que faço, ou em quase todas, e mesmo nas que me convidam, é que isto foi o grande benefício do Covid. O meu amigo Sérgio, que tem um filho pequenino, muito provavelmente nunca esteve tão próximo do filho como agora, porque tem a possibilidade de estar próximo e deve estar próximo. E as crianças querem beber isso dos pais, porque se não têm atividade, eles consomem mais os seus pais, correto? Exatamente. E aí, vários pais me procuraram agora na pandemia porque perceberam dificuldades na criança que não percebiam antes. Então,
percebem as dificuldades e depois percebem o desenvolvimento da criança, porque estão mais perto das crianças. E aí tem Exatamente. essa interação, essa observação diferente com mais tempo que os pais estão junto com as crianças também. Muito bem. Há alguma vantagem nessa fase daquilo que são as terapias online? Os nossos, aqui no Brasil e em outros lugares, a gente tem um conselho, né, de profissão, de fisioterapia, de terapia da fala, de terapia ocupacional, que antes não permitiam atendimentos online. E agora, depois da pandemia, começaram a permitir. Nenhum não substitui o outro, né? Então, assim, os atendimentos online ainda não substituem os atendimentos presenciais. Só que agora é imprescindível a gente começar os atendimentos online. Então, assim, eu falo, se tiver alguns terapeutas assistindo essa live, os pais, vamos começar a se preparar, porque essas crianças que estão em terapia não podem ficar 2, 3 meses sem terapia. Exatamente. E aí, o terapeuta vai ter um outro foco de visão, né? Então, a gente consegue trabalhar mais as atividades de vida diária da criança. Então, agora na pandemia, a gente conseguiu desfraldar a criança, fazer a criança comer sozinha, porque tem muitas oportunidades dentro de casa que os pais acompanham. Então, a gente acompanha uma atividade com a criança, a gente dá orientações para o pai, passa o vídeo de como pode ser, os pais mandam, e aí os pais conseguem fazer todos os dias aquela atividade. Então, a criança que tinha uma vez na semana atividade, o pai consegue fazer todos os dias aquela atividade. Então, assim, a gente vê algum atraso, mas a gente vê muito desenvolvimento nessas atividades, nesse acompanhamento online. A gente viu desfraude, alimentação, o vestir, porque agora a gente tem mais tempo. Uma reclamação que a gente tinha, você, tem que deixar a criança se trocar sozinha, mas eu não tenho tempo. Não há tempo. Deixar tomar banho sozinho, não dá tempo, porque ela acorda, tem que ir para a escola, tem que tomar café e vai tudo correndo. E agora não, a gente consegue ter mais tempo para deixar a criança se trocar, para deixar a criança tomar banho sozinha. Eu tenho grandes problemas neste momento com isso. Portanto, há crianças que já tinham dado um passo à frente em relação às terapias e neste momento regrediram por falta de, muitas vezes até de condições dos pais poderem fazer as terapias online, etc, etc. E nem sempre, agora vou falar baixinho, nem sempre a internet ajuda também, como está a ajudar-nos hoje, felizmente. Nestes casos, o que é que vocês, terapeutas, podem mandar como normas, como atividades, como coisas que os pais podem fazer em casa, mesmo sem os vossos comandos? Primeiro a gente tem que conhecer essa criança, né? E saber quais são as dificuldades e os pontos que a gente vai trabalhar. Se já é um terapeuta que acompanha, ela já sabe quais são essas dificuldades. E às vezes os horários não batem, né? Então, assim, eu tenho esse horário vago, mas o pai não tem esse horário vago para a gente atender junto. Então, a gente manda atividades, a gente filma, porque principalmente, que eu falo, não é só, a gente não orienta, né? Porque a gente tem que orientar, a gente tem que perguntar se o pai entendeu, a gente tem que falar para o pai fazer, e aí a gente faz um acompanhamento. Porque E tem que inspecionar, não é? É isso, e a gente faz acompanhamento. Como a gente faz acompanhamento? Hoje todo mundo consegue filmar, né? Então a gente passa uma atividade, orienta, faz um vídeo falando que forma tem que ser feita a atividade. E aí o pai fala se entendeu, e aí eu falo, então faz um vídeo para eu ver se tá certo. Aí o pai faz e me manda, ok, então vai fazer isso todos os dias, ou 3 vezes no dia. Escovar o dente, como tá o escovar o dente dessa criança? Me manda o vídeo, pode facilitar se você engrossar o cabo da escova de dente. Se a criança não tiver com o braço mais para cima, se a criança tiver com o braço, o pegar da escova de dente, a gente vai dando orientações para melhorar as atividades da criança. Obviamente, nestes meninos com hiperatividade e déficit de atenção, acresce a problemática, não é? Porque eles, como são muito ativos e cumprem muito menos os pais, é mais difícil fazer cumprir. Eu estou-me a pôr agora como pai. Pronto, é o que eu falo. Um presente envenenado agora.
E a gente fala, a rotina vai ajudar muito isso, tá? E a gente tem que pensar, eu vi até um comentário antes aí, falando sobre o reforço positivo, tá? Então, a criança não faz comportamentos inadequados o dia todo. A criança faz alguns comportamentos adequados. E esse comportamento adequado tem que ser reforçado, tá? Tem que dar atenção para esse reforçamento. A gente viu que nas escolas já foram feitas pesquisas que 70% de aprendizado da criança é com reforço positivo, não é com punição. Tá? Então, punição a gente não ensina comportamento novo. Então, não adianta você punir se você não ensina qual é o comportamento adequado. Tá? Então, primeiro a criança tem que aprender qual é a rotina dela, ela tem que saber quais são as atividades que ela pode e que ela precisa fazer. Foi ensinado isso, cada vez que ela fazer, a gente vai reforçar positivamente aquele comportamento. Reforçar mesmo esse laço de amizade que você tem com o consultório Piandra e nós contigo, com a sua família. Antes de eu despedir-me de si, Carol, já queria acabou. que você... Isso é rapidinho. Isso é como um rebuçado. Você põe um bocadinho na boca e tira. Tira, pois é. Tumba. Assim eu tenho a plena certeza que você voltará dentro em breve, mas eu quero deixar a palavra consigo antes de sairmos. Pronto, eu vou falar então rapidinho de um comentário que você fez sobre inclusão escolar, doutor Leite, na live com a Marisa. Aqui a lei também é muito grande, mas deixa eu te falar, 90% das leis foram feitas pelos pais, tá? Então, sim, pais se juntem e façam a cobrança dessas leis. E vão nas escolas e cobrem as escolas. Aqui não foi feita por terapeuta, aqui não foi feita por político, não foi feita por médico. São os pais que se juntam e que vão atrás dessas leis e que sejam cumpridas. Um grande abraço. Eu amo Angola, tá? Uma saudade imensa das famílias de Angola. Eu amo vocês também. Um abraço muito grande ao meu amigo Alexandre também. Pode deixar. Um beijinho para você, Carol. Uma vez mais, obrigado por estar aqui conosco. Depois já falamos em off novamente. Sim. Eu que agradeço. Agradeço muito o convite, doutor Leite. Isso que você deixou ficar aqui agora é extremamente importante, porque eu digo muitas vezes aos pais, é preciso não haver vários grupos. Existe o grupo Balão Azul, existe o grupo etc, sobre autismo, existe os da hiperatividade, existem 30 grupos de paralisia cerebral. Juntem-se, unam-se, façam um grupo forte, um grupo forte para poder impor e poderem adquirir aquilo que é do vosso interesse e para benefício dessas nossas queridas crianças. Contem conosco sempre para ajudar-vos. Beijinho grande, Carol. Vou te deixar também. Obrigada, doutor Leite. Uma vez mais, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Carol. Muito obrigado a todos por estarem aqui conosco. Carol já de saída. Eu queria despedir-me, mas antes eu queria agradecer-vos uma vez mais pela vossa presença. Eu queria agradecer-vos pela vossa simpatia e por tudo aquilo que vocês escrevem durante as lives sobre mim, a minha equipe e todo esse conjunto de trabalho que nós temos feito ao longo dessa quarentena. Eu queria dizer-vos e recordar-vos que para a semana é a semana do aleitamento, portanto é uma semana muito importante para todos nós que gostamos de crianças. Antes de mais, peço-vos de fundo de coração, não saiam de casa sem motivos, cuidem dos vossos filhos, desfrutem da vossa família e então, agora sim, beijinho grande, vemo-nos no próximo sábado às 18 horas. Obrigado.